O segredo que Deus não contou. A lição do fazendeiro, que orou demais. Havia um fazendeiro chamado Elias que acreditava possuir o segredo da fé verdadeira. Enquanto seus vizinhos acordavam antes do sol nascer para trabalhar a terra, ele sorria com superioridade. Tolos, pensava, querem fazer sozinhos o que só Deus pode fazer. Elias tinha um ritual sagrado. Ajoelhava-se 3 vezes ao dia e orava pela colheita abundante. Acreditava que sua devoção era tão pura que dispensava o trabalho manual. Afinal, não estava escrito que a fé move montanhas? Por que então sujar as mãos quando Deus podia fazer chover prosperidade sobre sua terra? Ele memorizara cada versículo sobre fé. Citava as Escrituras com eloquência, mas esquecera-se de ler aqueles que falavam sobre o trabalho árduo e a diligência. A primavera chegou com suas promessas douradas. Os vizinhos aravam, preparavam o solo, plantavam com cuidado meticuloso. Elias apenas orava. Senhor, abençoa minha terra com a colheita mais generosa que este vale já viu. Suplicava de joelhos, enquanto ervas daninhas começavam a dominar seu campo como invasores silenciosos. Semanas passaram como folhas ao vento. Os outros fazendeiros irrigavam sob o sol escaldante, combatiam pragas com paciência, fortaleciam as cercas contra animais selvagens. Elias permanecia em sua rotina de orações, convencido de que sua fé inabalável era superior ao esforço físico. Via o suor escorrendo dos rostos alheios e sentia pena daqueles que não compreendiam o poder da oração. Pobres almas, murmurava, trabalham como escravos quando poderiam simplesmente confiar. Sua esposa Sara começou a questionar. Elias, o campo precisa de cuidados. As sementes não se plantam sozinhas. Ele a repreendeu com severidade. Mulher de pouca fé, não vês que estou construindo um testemunho? Quando Deus fizer chover abundância sobre nossa terra sem que eu toque nela, todos saberão que a fé verdadeira existe. Sara baixou os olhos, mas em seu coração crescia uma angústia que as palavras não conseguiam expressar. Ela via as reservas de alimento diminuindo, via os olhos famintos dos filhos, mas Elias permanecia cego, envolto em sua convicção inabalável. O verão trouxe seu calor implacável e revelador. As plantações vizinhas cresciam vigorosas, verdes, cheias de vida pulsante. O campo de Elias era um deserto de oportunidades perdidas, um monumento à inação. Onde deveria haver trigo dourado balançando ao vento, havia apenas terra seca e esperanças murchas. Mas ele não desistia de orar. Senhor, sei que vais realizar um milagre, insistia com veemência, ignorando a realidade que gritava ao seu redor como um trovão ensurdecedor. Seus joelhos estavam calejados de tanto ajoelhar, mas suas mãos permaneciam macias, intocadas pelo trabalho que poderia ter salvado sua colheita. Os vizinhos começaram a sussurrar. Alguns sentiam pena. Outros julgavam sua teimosia como insensatez perigosa. Um dia, durante uma de suas orações, um vizinho parou na cerca. Elias, chamou com gentileza, tenho sementes sobrando e posso te ajudar a preparar a terra. Ainda há tempo. Elias levantou-se ofendido. Achas que Deus precisa da tua ajuda para cumprir suas promessas? Minha fé não necessita de muletas humanas. O vizinho suspirou e foi embora, balançando a cabeça. Naquele momento, Elias sentiu-se vitorioso, como um guerreiro defendendo seu território sagrado. Não percebia que estava lutando contra a própria salvação. Quando o outono chegou como um juiz implacável, a diferença era brutal e inegável. Os celeiros dos vizinhos transbordavam de grãos dourados. Suas famílias celebravam. Suas mesas gemiam sob o peso da abundância. O celeiro de Elias ecoava vazio, assombrado pelo silêncio da escassez. Sua família comia migalhas emprestadas, dependia da caridade daqueles que ele tanto criticara. A humilhação era um peso esmagador. Faminto, desesperado e quebrado, ele finalmente explodiu em um grito de revolta que rasgou a noite. Senhor, por que me abandonaste? Orei mais que todos. Minha fé era a mais pura.
Por que me castigas enquanto abençoas aqueles que confiaram mais em suas próprias forças do que em ti? Que justiça é essa? Naquela noite sem lua, quando as trevas pareciam devorar até a esperança, um velho sábio do vilarejo bateu à sua porta. Era conhecido como Daniel, o homem que em sua juventude também perdera tudo, mas renascera das cinzas. Seus olhos carregavam a sabedoria de quem já cometera e aprendera com todos os erros possíveis. Elias, disse com voz firme, mas gentil, posso entrar? Precisamos conversar. Elias, exausto demais para protestar, acenou afirmativamente. Daniel sentou-se à mesa vazia e começou. Vejo em teus olhos a mesma confusão que eu tinha há muitos anos. Deixa-me contar minha história. Eu também fui como tu. Acreditava que fé significava sentar e esperar. Perdi tudo: colheita, família, dignidade. E assim como tu hoje, gritei aos céus questionando a justiça divina. Elias levantou os olhos pela primeira vez, genuinamente interessado em palavras que não fossem suas próprias. Você realmente acredita, continuou Daniel, que Deus precisa de suas orações para saber o que você necessita? Pensa que ele desconhece as estações, o tempo certo de plantar e colher? Imaginas que ele criou o universo inteiro, mas esqueceu como funciona uma simples colheita? Elias, confuso, balbuciou. Mas a fé. As Escrituras dizem que a fé move montanhas. Daniel o interrompeu com sabedoria. Sim, a fé move montanhas, mas não enquanto você está sentado esperando a montanha se mover sozinha. A fé te dá a coragem de pegar a pá e começar a cavar. A fé verdadeira não é a ausência de ação. É a coragem de agir mesmo na incerteza, mesmo quando não vês o resultado final. Deus te deu mãos, não apenas joelhos. Te deu inteligência, não apenas devoção. Te deu a terra, as sementes, as estações, o conhecimento. Quando você ora por pão, ele te mostra o trigo. Quando você ora por abrigo, ele te mostra a madeira. Mas ele espera que você pegue o trigo e construa com a madeira. Ele não vai mastigar por você. Teus vizinhos também oravam, Elias. A diferença é que eles entenderam que oração sem ação é apenas uma conversa bonita com o vazio, palavras que se perdem no ar. Eles agradeceram a Deus pelas mãos fortes, e então usaram essas mãos até sangrarem. Agradeceram pela chuva, e então cavaram canais para dirigi-la. Agradeceram pelas sementes, e então as plantaram com dedicação. Protegeram com cuidado, nutriram com persistência. A fé deles não substituiu o trabalho, ela o inspirou. Cada golpe de enxada era uma oração em movimento. Cada semente plantada era um ato de confiança. Daniel se aproximou e colocou a mão no ombro de Elias, sentindo-o tremer. Escuta bem o que vou te dizer, pois isso mudou minha vida e pode mudar a tua. Deus não precisa do teu joelho. Ele precisa da tua mão. Não precisa das tuas súplicas vazias, precisa das tuas escolhas corajosas. Porque quando você trabalha com propósito e gratidão, cada gota de suor se torna uma oração viva. Cada colheita se transforma em um testemunho poderoso. A verdadeira fé não é esperar sentado pelo milagre, é ser o instrumento através do qual o milagre acontece. Deus te deu o papel principal nesta história, não o de espectador. Sabes qual é o maior insulto a Deus? Continuou Daniel. Não é duvidar dele, é desperdiçar os dons que ele te deu. Cada músculo, cada neurônio, cada batida do teu coração é um presente. E tu os deixaste inativos, esperando que ele fizesse o trabalho que te pertence. É como receber uma fortuna e enterrá-la no jardim, esperando que ela se multiplique sozinha. Elias sentiu as lágrimas rolarem como rios represados durante meses. Pela primeira vez enxergou sua arrogância disfarçada de devoção, sua preguiça mascarada de espiritualidade, seu orgulho vestido com roupas de humildade. Viu-se como realmente era. Não um homem de fé, mas um homem de medo. Medo de falhar, de não ser bom o suficiente, de descobrir que talvez precisasse mais do que apenas palavras. Era mais fácil culpar a falta de fé do que enfrentar a falta de coragem.
Ainda há tempo, disse Daniel, levantando-se. O inverno está chegando, mas a próxima primavera virá. E quando vier, não cometas o mesmo erro. Lembra-te, Deus já respondeu tua oração no momento em que te deu vida, saúde e capacidade. O resto depende do que farás com esses presentes. Na primavera seguinte, Elias foi o primeiro a acordar, antes mesmo do sol pintar o horizonte. Enquanto arava sua terra com mãos que finalmente conheciam o significado do trabalho, ele orava. Mas não eram mais súplicas de quem espera ser servido. Eram agradecimentos de quem entendeu que já foi abençoado. Enquanto plantava cada semente com cuidado, agradecia pela oportunidade de participar da criação. Enquanto suava sob o sol implacável, celebrava a força que lhe fora dada para perseverar. E quando chegou o outono, seu celeiro estava cheio. Não porque Deus finalmente o escutou, mas porque ele finalmente entendeu como Deus sempre esteve falando. Através das oportunidades que exigem nossa coragem para serem aproveitadas. Através das ferramentas que aguardam nossas mãos através do potencial que dorme dentro de nós, esperando ser acordado. E você que está ouvindo essa história agora, está esperando de joelhos pelo milagre, ou está de pé, construindo-o com suas próprias mãos? Que campo da tua vida está abandonado enquanto você apenas ora por resultados? Que sementes você tem em mãos, mas se recusa a plantar? Que oportunidades Deus já colocou no teu caminho, mas tu não vês porque teus olhos estão fechados em oração perpétua? Comente abaixo qual área da tua vida precisa de menos oração e mais ação. Porque, às vezes, a resposta que buscamos já está em nós, esperando apenas que tenhamos coragem de agir. Deus já fez sua parte. Agora é tua vez.